Paz a todos. Quando Jessé envia Davi a seus irmãos, Jessé dá uma ordem. A ordem que Jessé dá a Davi é esta: visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem. Diz a Escritura que Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu. Davi correu a batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estava bem. Até aqui nós vemos Davi cumprindo a ordenância do seu pai Jessé. Só que de repente acontece algo inesperado. Diz as Escrituras que, estando ele ainda falando, Davi, eis que via subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Diz a palavra de Deus que todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E os homens de Israel diziam uns aos outros, e Davi ouviu. Chegaram até a dizer a Davi: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará sua filha e fará incentar de imposto a casa de seu pai em Israel. Davi já tinha cumprido a ordenança do seu pai. Já tinha perguntado aos seus irmãos se estava bem. Acredito que já estava com a resposta dos seus irmãos para seu pai. Só que aconteceu algo. E chegou conversas aos ouvidos de Davi. E Davi, acredito eu que ele não queria entrar na conversa, mas falaram para ele. E Davi foi e falou as palavras que aquelas pessoas tinham dito a ele a respeito do que ele tinha visto, do que ele tinha ouvido. Davi falou aos homens que estavam com ele: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha aí, a palavra de Deus diz que Davi, o povo lhe tornou a falar as mesmas palavras. E dizia assim: farão ao homem que o ferir. Só que
Os irmãos de Davi, Eliabe, eles ouviram os homens falar aquelas palavras a Davi. Então diz as escrituras que acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Olha, eu acho muito assim. Por que se acendeu a ira de Eliabe contra Davi se Davi ele apenas estava ouvindo e perguntou se o que ele tinha ouvido falar acerca do que o rei ia fazer com aquele homem que tirasse a afronta sobre o povo de Israel. Davi queria ter a certeza, só que o seu irmão Eliabe ficou irado com Davi e diz palavras, acho eu, grosseiras. Olha aí, por que desceste aqui? Ora, por que desceste aqui? Davi desceu ali por ordenança de seu pai. Davi poderia ter dito isso. Eu vim aqui porque meu pai, o nosso pai Jessé, me ordenou. Vim aqui trazer algo para vocês, para o capitão de 1000, e perguntar como é que vocês estão, se vocês estão bem. Meu pai está preocupado. Davi poderia ter dito isso. Eliabe, irmão de Davi, ele faz outra pergunta. Ele diz assim: ó, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi ele poderia ter respondido de novo. Eu não sei se ele respondeu. A Bíblia, a palavra de Deus não diz. Mas Davi poderia ter respondido: ora, rapaz, eu me acordei foi cedo e deixei as ovelhas a um guarda. Eu não sou irresponsável com o trabalho que eu tenho, rapaz. Eu sou jovem, eu sou um menino ainda, mas eu não sou irresponsável. Eu tenho responsabilidade naquilo que o pai me confiou. Poderia Davi ter respondido desta maneira. Só que Eliabe ainda diz outra palavra com Davi. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Eu sei que desceste para ver a peleja, olha. E ele é Deus, para saber o que se passava no coração de Davi. Quantos não estão desta maneira, querendo saber o que se passa no seu coração, lhe julgando com palavras, pensamentos contrários, palavras contrárias, longe do propósito do Pai, da vontade do Pai, do que o Pai lhe confiou, lhe julgando irresponsável, lhe julgando como se você fosse uma pessoa metida. Existem muitos irmãos com a intenção e os pensamentos de Eliabe. Só que nós aprendemos muito com o que Davi fez. Diz as escrituras que Davi disse assim: que fiz eu agora, rapaz? Eu estou apenas... Davi não disse isso, as escrituras não dizem, mas eu estou aqui
pensando que Davi disse: rapaz, eu estou apenas cumprindo o propósito do Pai, a vontade do Pai, o que o Pai me ordenou fazer. E eu não quis me meter, não. Foi o que aconteceu. Eu vim fazer a vontade do Pai e aconteceu. Eu cheguei na hora do acontecimento e não há razão para isso, não. Diz as Escrituras que Davi diz: olha, não há razão para essas coisas, não. Vocês não estão tudo se acovardando. Vocês não estão tudo fugindo. As Escrituras não diz, eu estou conjecturando aqui. Vocês não estão tudo sem coragem de enfrentar o gigante, o problema, a dificuldade. Diz as Escrituras, irmãos, quando Davi diz que não há razão para essas coisas, Davi se desviou dele. O que nós aprendemos, irmãos? Há momentos que nós temos que nos desviar de pessoas que nos julgam mal, de pessoas que não entendem o que nós estamos fazendo para o Pai. Há momentos que nós temos que encarar os problemas de algumas pessoas que estão sem coragem, sem força. Há momentos que nós temos que entender o que o Senhor tem nas nossas vidas. Há momentos que nós temos que saber que aonde o Senhor nos colocou é para nós criar força. Há uma certa ilustração que diz assim: um certo dia, um rapaz pediu a Deus que guiasse a sua vida e que viesse para lhe falar qual era o seu plano para ele. Deus então veio e lhe disse: bom dia, filho, estou aqui para lhe dizer qual é o meu plano para a sua vida. Como você pediu. O rapaz disse assim: sim, Senhor. E qual é o teu plano para a minha vida? Deus então falou: está vendo aquela pedra lá no fundo do quintal? O rapaz disse assim: sim, Senhor, estou vendo. Deus disse assim: empurre. Então o rapaz disse: esse é o seu plano para a minha vida? Tudo bem. Eu pedi que o Senhor me guiasse, então farei isso. Sim, eu vou fazer. Foi o Senhor que pediu, sem problema nenhum. O rapaz então todos os dias acordava, tomava seu café e ia para o fundo do quintal empurrar a pedra. Ele fez isso por muitos dias e meses. Até que um dia ouviu uma voz estranha dizendo: para que fica empurrando esta pedra? Ela nem sai do lugar. Então o rapaz pediu para que Deus viesse e respondesse a pergunta que aquela voz estranha lhe tinha falado. Deus então veio e perguntou: pois não, meu filho? O rapaz disse: Deus, o Senhor me disse para eu empurrar essa pedra, mas eu empurro e ela não sai do lugar. Para que estou empurrando isso? Deus respondeu assim: meu filho,
Pegue um espelho, olhe bem no seu corpo. O rapaz olhou e percebeu os músculos dos braços, os músculos da perna. Tudo estava diferente no seu corpo. Tudo estava mais forte. Disse o rapaz: "Ah, Deus, entendi. O Senhor queria mesmo que eu ficasse mais forte, não é isso? Não é isso mesmo, Senhor? O Senhor queria que eu ficasse mais forte?" Aí Deus respondeu: "É isso mesmo, filho. Eu só pedi que você empurrasse a pedra. Se for necessário eu mover a pedra, eu moverei." O que nós aprendemos, irmãos, com a palavra que eu acabei de ler, com a ilustração? O que o Pai mandou nós fazermos, façamos. Se Ele só mandou nós ir ver se nossos irmãos estão bem, vamos lá e veremos se os nossos irmãos estão bem. Agora, se acontecer algo inesperado e nós fizermos, temos que fazer. Por mais que venha pessoas se incomodar, por mais que venha pessoas desacreditar, pensar que nós estamos só querendo se meter, se amostrar. Se Deus te colocou naquele local, foi para algo ser feito através da tua vida. E se tu confia, acredita que foi o Senhor, o Pai, quem te colocou lá, faça. Porque você vai se fortalecer, vai criar mais músculos espirituais, vai mostrar que quem te enviou é maior, é mais poderoso. Não desanima no que lhe foi proposto pelo Pai a fazer. E se no que lhe foi proposto pelo Pai a fazer aparecer gigantes, e você tiver a oportunidade de enfrentar, enfrente, em nome de Jesus Cristo. Porque toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Cristo. E Cristo nos confiou, nos dando autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e pregar a sua palavra. Não desmotive por quem quer conhecer o que está dentro do teu coração, querendo sujar teu nome, desmotivar a tua vida, entristecer a tua fé. Mostre que você está amando do Pai e que não foi você que quis se meter nessa batalha. A batalha estava lá. Você foi ver se os seus irmãos estavam bem. Agora, se foi lhe dada a oportunidade de enfrentar o problema naquela batalha,
você confia que quem está contigo é maior, mais poderoso do que o teu inimigo, em frente. É porque Deus quer te exaltar. Deus quer mostrar que você cresceu, que os seus músculos espirituais cresceu, você ficou mais forte, mais maduro. Não para se amostrar, nem para desmotivar ninguém. Porque quando Davi enfrentou o gigante, ele deu oportunidade a todos, ele encorajou a todos, e todos vieram para a batalha. E o povo de Israel venceu a batalha contra os filisteus. Deus está te dando uma oportunidade de mostrar encorajamento àqueles que estão te ouvindo, àqueles que estão te vendo. Não vai olhar para a minoria que não te enxerga como homem, como mulher de Deus. Olha para Davi, que era uma minoria, era só um, mas ele via o exército de Israel como o exército do Deus vivo. Ele não via o exército de Israel como um povo covarde, um povo frouxo. Ele via como o exército do Deus vivo. E ele disse: nós somos o exército do Deus vivo, e quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que Deus nos prometeu, Ele há de cumprir. O que Deus nos deu é nosso. Toma posse da tua vitória. Que esta desmotivação, esse entristecimento, esse desânimo caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Olha no espelho e veja os teus músculos espirituais crescido. Veja a tua vida espiritual fortalecida. Não deixa gritos te desmotivar. O povo de Israel estava sendo desmotivado por gritos de um homem, tanto pela manhã como pela tarde. E aquele povo parece que tinha aprendido a querer desmotivar os outros por gritos. Por isso que Eliabe estava querendo desmotivar Davi com palavras. Acredito que o Eliabe disse em gritos, em voz alta: Davi, tu é metido, eu conheço o teu coração. Começou querendo envergonhar Davi, perguntando a Davi aonde ele tinha deixado as ovelhas, querendo dizer que Davi era irresponsável. Você não é irresponsável. A responsabilidade que Deus colocou na tua vida, Ele está vendo, você está cumprindo. O que Deus te confiou, Ele está vendo, você está fazendo. Aleluia. Receba essa palavra. Seja fortalecido em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê força e coragem. Que Deus continue na tua vida, na vida da tua família, dos teus entes queridos. E acredita, confia. O gigante já caiu por terra. Que Deus lhe abençoe.